Polícia recebida a tiros em Morro da Capital. Os traficantes fugiram, mas os PMs descobriram um laboratório de refino de droga. Até equipamento de som de um baile funk clandestino foi encontrado. O desabamento da área de lazer do condomínio de luxo. 4 de cada 10 proprietários não querem voltar a morar no local. Hoje a estrutura foi escorada para facilitar o trabalho dos peritos. Câmeras da prefeitura flagram assalto a motociclista em Viana. Ele foi agredido e teve o veículo levado pelos criminosos. A artesã ganha indenização na justiça depois de quebrar o pé em calçada na Serra. Quase 3 anos depois, as irregularidades no local continuam. Idosa de 72 anos morre atropelada na BR-101. Ela tentava atravessar a rodovia. Chave, colete e rádio salvam a vida de policial. Ele foi atingido por um tiro durante um patrulhamento. A auxiliar de serviços gerais fica com sequelas depois de tomar injeção em posto de saúde de Vitória. Ela ficou com ferimentos e sente muita dor. Pastor é preso no norte do estado. Contra ele havia um mandado de prisão de crime de peculato quando era funcionário da prefeitura de Cariacica. E a importância das boas escolhas para o futuro. Esse foi o tema de mais um almoço palestra da Rede Tribuna. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Policiais são recebidos a tiros por traficantes no Morro do Jaburu, em Vitória. Durante a perseguição, os PMs descobriram um laboratório de refino de drogas. Foi apreendido também o equipamento de som usado em bailes funk clandestinos. Várias cargas de crack, muito crack. Cocaína. Na casa, no bairro Jaburu, em Vitória, funcionava um laboratório de produção de drogas. A polícia encontrou aqui 1.245 pedras de crack e 3,5 kg de cocaína. Tudo isso teria um custo de R$30 mil. Tinha também 2 balanças e vários pinos. Quando os policiais chegaram ao local, foram recebidos a tiros. A gente começou o patrulhamento na escadaria Constantino, que é a bomba d'água aqui em frente à escola Aristóteles Barbosa. Subimos e quando chegando na parte alta, a uma distância de 15 a 20 metros, avistamos aí aproximadamente 8 indivíduos, que também, ao nos avistarem, efetuaram disparo de arma de fogo em nossa direção. Foi revidado pela equipe, eles conseguiram fugir, ganhando a parte alta do morro. A gente entrou na casa e descobrimos que ali era um laboratório onde eles usavam para preparar, no caso, virar a droga. A polícia encontrou também um liquidificador com pílulas dentro. Os traficantes usariam também pomadas, material que seria utilizado para potencializar o efeito da droga. A PM apreendeu também um equipamento de som que seria usado para promover bailes funk. Quem tiver informações de suspeitos é só ligar 181, não precisa se identificar. O desabamento da área de lazer do condomínio de luxo em Vitória. De cada 10 proprietários, 4 não querem voltar ao local a morar nele. O número foi divulgado depois da primeira reunião com moradores feita hoje. O escoramento da área também foi realizado para facilitar o trabalho dos peritos. Após a interdição oficial que aconteceu na manhã de hoje, a limpeza das áreas comuns do condomínio foi providenciada. Entulhos, lixo e principalmente comida estragada foram retirados do local. Durante a tarde, alguns moradores ainda tentavam acesso aos apartamentos, o que não foi possível. Pela manhã, os moradores se reuniram para esclarecer dúvidas e decidir o que fazer daqui para frente. Durante a reunião, muitos demonstraram pressa e insegurança com relação ao retorno. Cerca de 40% das famílias não pretendem voltar a morar aqui. Pela situação em que as famílias se encontram de abalo emocional, o representante dos moradores diz que ainda não é possível prever a queda ou o aumento no número de decisões. Unanimidade mesmo só em relação ao ressarcimento pelo transtorno. A priorização foi, vamos sentar numa mesa de negociação primeiro. Se não evoluir essa negociação, aí nós vamos ter que judicializar o caso. O principal é ser ressarcido pelo dano, e quando a gente fala de dano, a gente não está falando só do material, a gente está falando de todo o dano que essa situação causou.
que é o material, que é o impacto emocional, todos os aspectos que influenciaram na vida das pessoas. Outra decisão tomada pelos moradores foi a contratação de segurança particular. A preocupação é de que a ausência de moradores pudesse incentivar saques aos apartamentos. Nós contratamos uma empresa de segurança, temos funcionários próprios nossos que estão apoiando essa empresa de segurança também, mas além disso nós temos recebido muito apoio da Polícia Militar, da própria Prefeitura, no sentido de garantir que a segurança permaneça também com esses órgãos aqui no entorno do empreendimento. Não existe risco de novos desabamentos. Essa foi a conclusão a qual chegaram os engenheiros do CREA, que avaliaram a estrutura da edificação. Hoje mesmo, a seguradora do condomínio inspecionou o local. A princípio não existe risco de desabamento, mas por precaução, porque as pessoas trabalham com segurança, como a gente tem parte de laje em balanço, então a gente pede que faça isso para realmente ter total segurança das pessoas envolvidas no trabalho de perícia. Desta forma, as equipes de perícia que até agora realizavam apenas um trabalho documental poderão ir mais a fundo na tentativa de descobrir as causas do acidente. A gente tinha algumas ações emergenciais para serem executadas hoje. Uma delas é o escoramento das lajes que estavam sem os apoios por causa do colapso anterior. Isso está sendo feito agora, neste momento, do subsolo para os pavimentos superiores. Além disso, a gente está providenciando o esgotamento do subsolo, para que a equipe de perícia da Polícia Civil possa trabalhar com mais tranquilidade. O residencial Gran Parque, localizado na Enseada do Suá, em Vitória, foi alvo de um desabamento na madrugada da última segunda-feira. Toda a área de lazer que atendia as 3 torres do empreendimento, com 166 apartamentos, ruiu sobre 2 pavimentos de garagem. O acidente provocou a morte do porteiro Dejair das Neves e feriu outras 4 pessoas. E não há previsão para o retorno aos imóveis. A Polícia Civil continua a perícia no local. Os moradores foram alojados em hotéis. Alguns preferiram ficar na casa de parentes. Câmeras da Prefeitura flagraram um assalto a um motociclista em Viana. Ele foi agredido e teve o veículo levado por 2 bandidos. As câmeras da Prefeitura de Viana flagraram 2 jovens em frente a uma padaria no bairro Universal. Ali eles ficam por vários minutos observando a movimentação. É noite e eles parecem vigiar algo. Os 2 rapazes, em atitude suspeita, são na verdade assaltantes. Um jovem sai da padaria. É ele o alvo dos bandidos. A vítima é abordada, chega a ser agredida pelo rapaz de casaco vermelho. Repara que esse está armado. O jovem é revistado e obrigado a entregar o capacete. Os criminosos empurram a vítima e a obrigam a ficar de braços para cima e de frente para a parede. Um dos bandidos sobe na moto e foge. O outro, de casaco vermelho, entra no carro que está parado em frente à padaria. Um terceiro bandido dirige e dá fuga ao assaltante. Eles fogem em alta velocidade. A Polícia Militar foi acionada e fez buscas na região, mas os criminosos ainda não foram presos. A polícia pede ajuda à população para prender os bandidos e recuperar a moto da vítima. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Uma idosa morreu atropelada hoje à tarde na BR-101, na Serra. A vítima foi identificada como Maria Ivanir de Andrade, de 72 anos. Ela tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por um veículo na pista central no sentido Vitória. Ela estava a caminho de uma farmácia popular, onde pegaria remédios para o tratamento de diabetes. A idosa foi arrastada por mais de 40 metros. A motorista que atropelou entrou em estado de choque. Ela passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. A auxiliar de serviços gerais procurou o posto de saúde para aplicar uma simples injeção, como sempre fazia. Mas deu algo errado no procedimento e ela terminou com um ferimento grave e muita dor. As imagens são fortes. O imenso hematoma está localizado no glúteo. O que mais impressiona é como este hematoma foi provocado. Segundo a auxiliar de serviços gerais, este foi o resultado de uma injeção aplicada de forma incorreta.
A auxiliar de serviços gerais recebeu a injeção nesta unidade de saúde que fica localizada aqui no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Segundo ela, uma enfermeira foi a responsável pela aplicação do medicamento. No momento em que o procedimento era realizado, a auxiliar de serviços gerais disse que sentiu que algo estranho estava acontecendo e até chegou a pedir que o procedimento fosse interrompido. Ela também afirma que já estava acostumada a receber este tipo de medicamento que auxilia no tratamento de dores na coluna. Ao aplicar, eu já comecei a gritar. Mas eu gritei mesmo, de dor, que começou a parar minha perna, minha coluna, na coluna. E ela também se desesperou. Há 21 dias, a auxiliar de serviços gerais convive com a dor. Mesmo machucada, procurou novamente a unidade de saúde onde recebeu a injeção e outras unidades em Vitória. Procura de ajuda sem sucesso. Lá eu não consegui, só consegui medicação. Aí, no dia 14, eu tive uma especialidade de pequena cirurgia. Cheguei lá, a doutora da pequena cirurgia falou que também não ia mexer. Aí eu comecei a chorar. Falei, gente, eu não estou dormindo. Eu passo a noite toda em claro. Por favor, me ajuda. A dor não é a única coisa a incomodar. A mulher vaidosa de 46 anos sabe que pode ficar com as marcas dessa falha para o resto da vida. Eu vou ficar com essa sequela na minha nádega? Eu não estava assim. Eu quero o meu direito de voltar ao normal. Eu quero saber quem vai se responsabilizar por isso. Eu quero saber, mesmo curando, quem vai tirar minha cicatriz. A Secretaria de Saúde de Vitória informou que a paciente teve um efeito negativo à medicação, que pode causar edema ou necrose, conforme consta na bula. Afirmou ainda que a moradora foi encaminhada para procedimento médico no PA da Praia do Suá e também recebeu assistência domiciliar e de médicos do posto de saúde de Maria Ortiz. Finaliza dizendo que não recebeu uma reclamação oficial da paciente, mas está à disposição para prestar toda a assistência. Policial é atingido por tiro durante patrulhamento em Vila Velha. A bala atingiu o colete. O tiro acertou o colete do policial na altura do peito e poderia ter atingido o coração do militar. O disparo ainda acertou este radiocomunicador e algumas chaves do PM. O soldado, que tem 26 anos, preferiu não gravar entrevista. Ele foi atingido pelo disparo ontem à noite neste beco, no bairro Paú, em Vila Velha. Os militares contaram que faziam patrulhamento aqui pelo bairro quando viram o grupo em atitude suspeita. Quando os PMs se aproximaram para fazer a abordagem, os rapazes teriam corrido para este beco. Eles subiram o morro e, de acordo com os PMs, pelo menos 2 deles teriam atirado. Ao todo, 7 pessoas foram detidas e trazidas para a divisão de homicídios em Vitória. Os PMs também apreenderam 2 armas. O soldado está na corporação há 3 anos. Foi a primeira vez que acabou sendo atingido por um tiro. Casado e com uma filha pequena, o militar contou que só pensava na criança. Para ele, o colete foi fundamental para que não perdesse a vida. O caso do ex-vigilante que invadiu a agência do Banestes e fez 19 reféns em Cariacica. Depois de 5 horas de negociação com a polícia, Roberval Coutinho Barcelos, de 39 anos, atirou no próprio peito. Ele entrou na agência, tomou os 2 revólveres dos seguranças e rendeu clientes e funcionários. Toda a área foi isolada. Os reféns disseram que Roberval se manteve calmo durante todo o tempo, inclusive permitiu que as pessoas usassem os celulares. Vários familiares de Roberval estiveram no local. Ele havia trabalhado como vigilante e conhecia a rotina e os procedimentos. Era colega dos 2 seguranças que foram rendidos, por isso teve o acesso liberado. Roberval estaria com depressão. Ele continua internado em estado e o estado de saúde dele é estável. Ele está consciente. Nenhum dos reféns ficou ferido.